Catarço e Inclusão, onde as perguntas realmente importam. Olha, hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, o nosso SUS. Mas o foco aqui é bem específico. A gente quer entender o seguinte: como é que essa estrutura gigante, que nasceu com a promessa de ser um direito de todos de verdade, funciona no dia a dia para as pessoas com deficiência? Pois é, o que significa, na prática, a saúde ser um direito para todo mundo? Essa pergunta é a base de tudo. Sabe, é muito fácil a gente esquecer que não faz tanto tempo assim, a saúde no Brasil não era para todo mundo não. Era um benefício, uma coisa ligada a ter carteira assinada. Então só a ideia de que o Estado tem o dever de cuidar da saúde de cada cidadão, sem exceção, nossa, isso foi uma revolução social de verdade. E essa jornada para chegar na saúde universal foi longa, viu? Se a gente voltar no tempo, lá em 1974, tinha o INAMPS. Basicamente, só quem tinha carteira assinada tinha acesso à saúde. Era um sistema bem excludente. Mas aí, nos anos 70, a sociedade começou a se mobilizar com o movimento da reforma sanitária. E o grande momento, ponto de virada mesmo, foi em 1986. Aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e foi a primeira vez que a população pôde participar. As ideias que saíram dali foram tão fortes, mas tão fortes, que foram parar direto na nossa Constituição de 88. E foi assim que nasceu o SUS. Ok, então para a gente entender o SUS de verdade, a gente precisa olhar para o coração dele, sabe? Para os seus princípios. E não é só um texto bonito no papel, não. São as diretrizes que guiam, ou pelo menos deveriam guiar, cada ação dentro do sistema. O primeiro princípio é a universalidade. Parece óbvio hoje, né? Mas foi uma conquista democrática gigantesca. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa quem a pessoa é, onde nasceu, qual sua profissão, o Estado tem o dever de cuidar da sua saúde. Simples assim. Acabou aquela história de quem merecia ou não merecia ser cuidado. Depois vem a equidade. E aqui tem um ponto super importante. Equidade não é a mesma coisa que igualdade. Não adianta nada tratar todo mundo exatamente igual se as pessoas partem de pontos diferentes. A equidade é justamente sobre isso. É reconhecer que algumas pessoas e algumas regiões precisam de mais atenção, de mais investimento. É dar mais para quem precisa de mais para tentar diminuir as desigualdades. E para fechar os 3 pilares, temos a integralidade. A ideia aqui é bem bonita. O sistema não deve só apagar incêndio, sabe? Tratar a doença quando ela já apareceu. Ele precisa olhar para a pessoa como um todo. Isso vai desde a prevenção, lá na ponta, até o tratamento e a reabilitação. É por isso que a saúde, por esse princípio, tem que conversar com outras áreas, tipo saneamento, educação, para garantir um bem-estar de verdade. Beleza. Agora que a gente tem essa base sólida dos princípios do SUS, vamos fechar o foco. Como é que tudo isso, universalidade, equidade e integralidade, se aplica na prática para as pessoas com deficiência? Olha só, o ano de 2002 foi um divisor de águas. Foi quando criaram a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. E as diretrizes dessa política mostram uma visão bem ampla, bem completa. O foco não é só na condição da pessoa, mas em promover qualidade de vida. É garantir assistência integral, organizar os serviços e, um ponto que é crucial, treinar os profissionais de saúde. Porque sem gente capacitada, nada disso sai do papel, né? E aqui tem um avanço que eu acho fundamental, porque ele vai além da questão médica. Um plano chamado Novo Viver Sem Limite foi o primeiro a usar oficialmente a palavra capacitismo na nossa legislação. E por que isso é tão importante? Porque é o Estado reconhecendo que o preconceito, a discriminação, tudo isso cria barreiras tão reais e às vezes até piores do que uma escada sem rampa. Ok, a gente já viu a filosofia do SUS e a política específica, mas e na prática, no dia a dia, como é que a pessoa acessa esses serviços? Vamos entender agora como essa rede de cuidados foi desenhada. Então, a rede funciona em níveis, como se fosse uma escadinha de complexidade. O primeiro degrau, a porta de entrada de todo mundo no sistema, é a atenção básica, é ali no postinho de saúde do bairro. Dependendo do que a pessoa precisa, ela é encaminhada para cima, para serviços mais especializados. A ideia é essa, garantir que cada um receba o cuidado certo no lugar certo. Esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar. A porta de entrada, como eu disse, são as unidades básicas de saúde, as UBSs. De lá, a pessoa pode ir, por exemplo, para um centro especializado em reabilitação, o famoso SER, ou para as oficinas ortopédicas, que são super importantes. E lá no topo da complexidade, para casos mais graves, ficam os hospitais. O grande sonho e o grande desafio é fazer tudo isso conversar, funcionar de um jeito integrado. E uma das coisas mais concretas que o SUS oferece são as tecnologias assistivas.
O sistema fornece de graça uma lista enorme de equipamentos que são essenciais para muita gente. A gente está falando de cadeiras de rodas, próteses, aparelhos auditivos, e o mais legal é que não é um produto padrão de prateleira. Eles são feitos sob medida, adaptados para cada pessoa lá nas oficinas ortopédicas. O objetivo é dar autonomia e, claro, promover a inclusão. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, só nos primeiros 6 meses de 2020, o governo federal investiu quase 155 milhões de reais para fabricar mais de 3 milhões de órteses, próteses e outros equipamentos de locomoção. É muito dinheiro, sim, mas é um investimento direto na qualidade de vida das pessoas. Bom, até agora a gente pintou um quadro de um sistema que, no papel, é muito robusto, muito bem pensado. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Esse direito que está na lei vira realidade para todo mundo? Aqui a conversa fica um pouco mais complicada. Porque se a gente for olhar só a lei, a lista de direitos é impressionante. Tem de tudo: tratamento médico, odontológico, acesso a remédio, reabilitação especializada, diagnóstico cedo, atendimento em casa e, claro, os equipamentos de graça. Legalmente falando, a cobertura é super completa, está alinhada com o que há de melhor no mundo em saúde pública. Só que a realidade é outra história. O contraste é gritante. As barreiras são muitas e de todos os tipos. Tem as barreiras físicas, que a gente conhece bem, falta de rampa, banheiro que não é adaptado. Tem as organizacionais, filas de espera que parecem não ter fim, a dificuldade de marcar uma consulta. E tem as barreiras de atitude, que às vezes são as piores, de profissionais que não foram preparados para lidar com a diversidade. No fim do dia, todos esses obstáculos podem simplesmente anular um direito que está lá, lindo, escrito na lei. Tá, mas de onde vêm tantos problemas? Se a gente for cavar fundo, vai encontrar uma raiz principal: o subfinanciamento crônico do SUS. É uma falta de dinheiro que se arrasta há anos, e essa falta de grana vira um efeito dominó que afeta tudo. Afeta a infraestrutura, tipo a manutenção de um elevador, e afeta a contratação e o treinamento de bons profissionais. Isso acaba criando um gargalo gigante que impede o sistema de ser tudo aquilo que ele foi planejado para ser. Então, chegando aqui no final da nossa análise, fica muito claro que essa história tem dois lados, né? A história do SUS para a pessoa com deficiência é uma história de conquistas enormes, mas também de desafios que parecem não acabar. Fazendo um balanço, o saldo é esse. Do lado das conquistas, o Brasil tem uma das leis mais avançadas no mundo sobre o direito à saúde. Tem uma rede de serviços que, no papel, é bem estruturada. E até reconheceu o capacitismo oficialmente. Isso é gigante. Agora, olhando para o futuro, os próximos passos também são claros. Precisa de mais investimento, e isso é urgente. Precisa de treinamento contínuo para os profissionais. E, talvez o principal, precisa fazer todos os serviços conversarem melhor entre si para que o cuidado seja realmente integral. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, é a que mais importa. O Brasil desenhou no papel um sistema com uma promessa incrível de saúde para todos, com equidade. O grande desafio, que não é só do governo, mas de toda a sociedade, é: como é que a gente faz para fechar esse buraco enorme que ainda existe entre a promessa da lei e a realidade que milhões de pessoas vivem todos os dias? Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam.